O PNE, que significa o Plano Nacional de Educação, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 10 anos, de 2014 até 2024. Em 2014, o Congresso Federal sancionou a Lei do PNE, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria de qualidade da educação do país. Com essa força de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas durante os próximos 10 anos. As metas têm como referências o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, também tem o Censo Democrático e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas são monitorados com avaliações periódicas realizadas pelo Ministério da Educação, o MEC, pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação e um Fórum Nacional de Educação. Esses órgãos também deverão divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sites e documentos institucionais na internet. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento dessas metas, e também analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. A cada 2 anos, ao longo do período de vigência desse PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento dessas metas estabelecidas, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional. Oi pessoal, agora quem fala é Isabela, e agora que vocês já escutaram um pouquinho sobre o Plano Nacional da Educação, eu vou falar sobre a meta que a gente escolheu, as estratégias dentro dela e qual que é o status atual desde 2014 até agora da meta que a gente escolheu. Então, vamos lá. A meta escolhida foi a meta 9, que prevê elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência desse PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Além da meta, o texto também fala sobre as estratégias utilizadas para conseguir assegurar que essa meta vai ser atingida ou pelo menos vai tentar ser atingida. E aí, dentro do texto, tem 4 estratégias que eu trouxe para vocês, até para contextualizar um pouquinho numa esfera mais global. Então, a primeira meta é a 9.1, que diz: assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade apropriada. 9.2. Realizar o diagnóstico dos jovens e adultos com ensinos fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos. 9.3. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica. E 9.8, assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade, em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. Além dessas estratégias, a meta também fala sobre o cuidado especial com as pessoas que estão em áreas rurais e áreas urbanas, porque a porcentagem de pessoas analfabetas nas áreas rurais é um pouquinho maior do que a porcentagem de pessoas em áreas urbanas. Falado um pouquinho agora sobre a meta escolhida e as estratégias, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente está nesse momento com os resultados da meta. Os dados que a gente tem são majoritariamente de 2018 e algumas informações de 2019. De 2020 ainda não temos resultados muito concretos, mas acreditamos que em breve talvez a gente tenha uma atualização lá para o final do ano. Então, o próprio observatório do PNE, que é de onde a gente vê como que está a meta e quais são as atualizações dela, ele divide a nossa meta número 9 em 3 partes, 3 submetas. A primeira submeta é a de elevar a taxa de alfabetização para mais de 93,5%. A segunda meta
é a de erradicar o analfabetismo absoluto até 2024, e a terceira meta é de reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. E aí, falando um pouquinho sobre a primeira meta, que é a dos 93,5% de pessoas alfabetizadas, ela não foi atingida. Por quê? Porque em 2015, que era quando essa meta deveria já ter sido atingida, o número de pessoas alfabetizadas era de 92%. E não parece uma diferença muito grande entre 93,5% e 92%, mas como a gente fala na casa dos milhões de pessoas, acaba sendo uma diferença significativa. Então, em 2015, a gente tinha cerca de 13 milhões de analfabetos, que estavam dentro desse 8% de pessoas ainda não alfabetizadas. Até 2018, a gente teve um aumento dentro dessa porcentagem e chegamos em 93,4%, que ainda não é a nossa meta inicial de 93,5%, mas já representa um aumento um pouquinho significativo. A segunda submeta que eles falam é sobre a erradicação total de pessoas analfabetas até 2024. Pensando um pouquinho agora na submeta 2, que é erradicar o analfabetismo absoluto até 2024, o Observatório do PNE traz alguns pontos, que é, desde o início da coleta de dados, lá em 2001, a taxa de alfabetização vem aumentando, sempre numa linha crescente, com exceção de um momento pontual entre 2011 e 2012. Então, a gente está tendo um aumento crescente da taxa de alfabetização. Porém, fazendo uma comparação com a década de 2006 a 2015, que é um dado referencial para eles, eles não acreditam que até 2024, dentro dessa década, até 2024, essa meta de erradicar completamente o analfabetismo absoluto vai ser possível. Os números vão continuar aumentando, mas pelo Observatório do PNE, eles não acreditam que vai ser possível já erradicar e deixar em 100% de pessoas alfabetizadas no Brasil. Por último, a submeta 3 prevê a redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional. E esses dados não foram muito positivos em relação ao atingimento da meta. Em 2014, a gente tinha 39% de pessoas analfabetas funcionais e em 2018, 29%. E a meta era que fosse 13,5% até 2024. Então, a gente ainda está em tempo para pegar essa meta, atualizá-la, porém, não teve uma diferença muito grande entre 2014 e 2018. Foi uma diferença de 10%. Claro, 10% é uma quantidade bacana, especialmente se você pensar que está tendo uma evolução, mas para a gente conseguir chegar nos 13,5%, a gente vai ter que correr um pouquinho mais atrás. Antes de finalizar minha fala e passar para a Letícia, que vai falar um pouquinho mais sobre a importância dessa meta e as considerações finais, eu queria só trazer 2 dados que o Observatório do PNE traz e que também são importantes para a gente pensar em quem realmente é mais afetado por esses níveis de analfabetismo. E eu trouxe 2 trechinhos para ler para vocês, direto do Observatório, sobre as pessoas que são afetadas por essas taxas. Então, o primeiro é: aqueles que se declaram brancos são mais alfabetizados que os declarados pardos ou pretos. A porcentagem de brancos alfabetizados chegou a 95,1% em 2015, tendo cumprido a primeira submeta, enquanto que pardos e pretos estão muito próximos entre si, com 89,4% e 89,3%, respectivamente. E o segundo trecho é sobre os níveis socioeconômicos, que diz: a partir da separação por renda familiar per capita, verifica-se que quanto maior o nível da renda, maior a taxa de alfabetização. Os 25% mais ricos da população são os mais alfabetizados, com taxa de 98,2% em 2015. A população do segundo quartil de renda vem logo abaixo, com 94,7% de alfabetizados, enquanto que o terceiro quartil e os 25% mais pobres apresentaram as menores porcentagens, com respectivamente 88,4% e 88%. Então, trouxe esses 2 dados porque eu acho que é importante a gente pensar também numa esfera mais global, quem são essas pessoas que estão sendo diretamente afetadas por essa lacuna na educação básica, e também trazendo outra informação que eu comentei um pouquinho
agora mais cedo, as pessoas que moram em áreas rurais também têm uma porcentagem de não alfabetização um pouquinho maior do que as pessoas que moram em áreas urbanas. Então, trazidas essas considerações e pontos a se pensar, passo para a Letícia para fazer a conclusão do nosso podcast. Essa meta é de extrema importância, porque ela visa garantir a educação acessível e de qualidade. Sabemos que a busca pela equidade e pela qualidade da educação em um país tão desigual como o Brasil é uma tarefa que implica políticas públicas de Estado que incluam uma ampla articulação entre os entes federativos. Hoje vivemos em um momento fecundo de possibilidades, com bases legais mais avançadas e com a mobilização estratégica dos setores públicos e de fatores sociais importantes nesse cenário. É possível, sim, realizar um bom trabalho de alinhamento dos planos de educação para fazermos deste o próximo passo vitorioso e marcante no destino do nosso país. Existem avanços significativos em relação aos índices de escolarização da população brasileira. As taxas de analfabetismo entre os jovens e os adultos ainda são elevadas, porque são eles os que mais saem da escola apenas na condição de analfabetos funcionais. As ações planejadas devem ter como objetivo a superação do analfabetismo entre jovens, adultos e idosos, concebendo a educação como direito e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida. É de extrema importância que mais pessoas se engajem nessa discussão para o atingimento da meta, para que ela seja promovida como ação conjunta do poder público e a sociedade civil organizada. A educação é um direito de todos e um dever do Estado, determinando que seja promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A educação como direito de todos é uma política social e de responsabilidade do Estado. Para tanto, sua oferta e manutenção está permeada por políticas educacionais que a direcionam. Nós, educadores, devemos dar atenção a ela, para as políticas públicas, pois elas que são responsáveis e possibilitam que os excluídos do sistema formal de ensino sejam inseridos de volta à sociedade de maneira respeitosa. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem escutado o nosso podcast até aqui. A gente espera que de alguma forma ele tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais sobre o Plano Nacional de Educação e também sobre a Meta 9 e que isso estimule vocês que estão escutando a gente a procurar mais sobre o tema, ler mais sobre o PNE e também sobre essa meta tão importante. Muito obrigada, nos vemos em breve.